Shalom, pessoal. Graças a Deus a todos. Boa noite. Um dia para como essa aula vai ficar gravada, para quem for assistir posteriormente. Nós estamos agora na última aula da apostila número 9, né? Chamada A Torá e os Discípulos de Yeshua. Eu vou começar hoje com uma literatura de Ben Burton, tá? Depois que eu terminar essa literatura de Ben Burton, eu vou terminar a última parte da apostila, tá bom? Então, essa aula vai ser um divisor de águas muito grande, porque ela vai trazer algumas perspectivas para vocês muito importantes, tá? E eu espero que vocês aí estejam prontos, tá? A estar observando. A minha esposa, ela já compartilhou a tela aí, tá? Sobre o PDF do Ben Burton, tá? Nós vamos falar sobre a Kashrut e o Novo Testamento, tá? Quando nós entrarmos na apostila, vai falar sobre a Torá envolvendo a Kashrut em Atos dos Apóstolos, tá? Aí vai estar em concordância com o que o Ben Burton vai passar aqui, tá ok? Então, minha esposa vai começar a ler. Kashrut e o Novo Testamento. Alguns, porém, das leis dietéticas derivam seus argumentos de passagens do Novo Testamento. Essas passagens, quando vistas fora do contexto, parece apoiar sua posição. No entanto, examinaremos algumas dessas passagens e definiremos se esses argumentos são válidos. Um dos mais famosos vem da carta de 1 Timóteo. Agora, o Espírito diz expressamente que em tempos posteriores, alguns se afastarão da fé, dedicando-se a espíritos enganosos e ensinamentos de demônios, por meio da falta de sinceridade de mentirosos cujas as consciências estão cauterizadas, e proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com agradecimento por aqueles que acreditam e conhecem a verdade. Pois tudo criado por Deus é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com agradecimento, pois se é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 1-5. Se parecer com ressurgimento da observância kosher, como mencionado acima, que essa passagem pode estar falando desse movimento. Este não é o caso. O que Paulo está alertando nessa passagem é o ascetismo, isto é, proibição. Certamente não chamaria a Torá de Hashem, de uma doutrina de demônios, Shar Vachalom. Na verdade, ele especificamente contradiz essa ideia em sua segunda carta a Timóteo. Todas as escrituras são sopradas por Deus, passíveis de ensino, reprovação, correção, treinamento na justiça, para que o homem de Deus seja completo, equipado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16, 17. Pessoal, é bem importante essa introdução que a minha esposa trouxe na apologética de Ben Burton, referente à questão de 1 Timóteo capítulo 4. Por quê, pessoal? Observem que esse texto é totalmente distorcido dentro da teologia normativa, referente a Kashrut, tá? O que eles estão querendo passar aqui? Aqui, Paulo está falando do ascetismo. O que é o ascetismo, pessoal? Os gregos que estavam se convertendo ao Deus Israel, eles começaram no primeiro século a fazer um sincretismo dos infernos. E como que funcionava esse sincretismo? Tá? Eles muitas vezes praticavam doutrinas neoplatônicas. Essas doutrinas neoplatônicas tinham contato com a doutrina nicolaíta, né? Essa doutrina nicolaíta, ou seja, eles se abstenham de casamentos,
tá? E também se abstinham de comer carne, tá? Então, ou seja, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo fala que tudo que aquilo que a Torá chama de alimento é bom, né? Então, é algo que a gente tem que observar, né? Que é algo bem importante, né? Para nós estarmos aqui estudando, tá? Só um minutinho que eu vou trazer um detalhe bem amplo para vocês aqui, tá? Bem interessante. Só um minutinho. Então, é importante, pessoal, nós observarmos essa questão, né? Por quê? Porque esse texto é bastante distorcido na teologia normativa. Então, nós precisamos fazer o quê, pessoal? Nós precisamos entender a perspectiva correta para que possamos aplicar em nossas vidas. Tá? Então, é bem importante isso. Então, esse ascetismo ele foi muito utilizado no primeiro século, através dos gregos e romanos que se convertiam à fé. E o ascetismo ele é bastante explicado em Romanos 14. É claro que nós não vamos ensinar o contexto de Romanos 14 nessa aula, mas em Romanos 14, nós vemos na igreja de Roma algo bem interessante, né? Paulo já começa o versículo de Romanos 14 e fala: suportar os fracos na fé. Por quê? Na igreja de Roma existia judeus, gregos, árabes, romanos, e cada um tinha o seu hábito cultural na comida, né? E Paulo, ele tem que criar uma halahá temporária ali para dizer sobre a questão de não julgar aquilo que o outro comia, né? Porque um estava julgando um ao outro. E os assépticos ali, eles eram julgados porque não comiam carne, os romanos porque comiam porco, tá? E Paulo não está anulando nesse sentido a kashrut, está criando uma halahá temporária para que o que é um fraco na fé? Um fraco na fé é aquele que está adentrando a fé. E automaticamente, quando ele conhecer mais da fé, ele começa a praticar mais. Então é nesse sentido, é nesse contexto que Romanos 14 fala, né? Então, ou seja, como o Ben Burton falou aqui, se Paulo está falando aqui em 1 Timóteo capítulo 4, né, contra a Kashrut, então ele se contradiz quando ele fala, né, que toda a escritura é apta para aprender. Porque senão, se ele trabalhar dessa forma, Paulo vai ser visto como um bipolar, né? Como a teologia da antiga perspectiva vê. Paulo como um bipolar. Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. E Paulo não era um bipolar, tá, irmãos? Ok? Vamos continuar lendo aqui. Que tal exigir abstinência de alimentos que Deus criou para serem consumidos? Primeiro, devemos nos onde na palavra okay, lista os alimentos que ele criou para serem comidos. Onde está, onde é feito sagrado, ou como alimento na palavra de Deus? Talvez essa resposta possa ser encontrada em Levítico 11. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala ao povo de Israel, dizendo: essas são as coisas vivas que podereis comer entre todos os animais que estão sobre a terra. O que quer que separe o casco tenha fendido e remine entre os alimentos, você pode comer. Pois sou o Senhor que tirou da terra do Egito para ser seu Deus. Portanto, você será santo, pois eu sou santo. Levítico 11, 1, 3, 45. Um cristão me contou uma experiência que teve na América do Sul. Durante uma viagem, eles foram incríveis mitzvot, realizando trabalho médico incrível, atendendo às necessidades dos povos indígenas e tribais, que eram mergulhados no paganismo durante uma refeição.
O cristão ofereceu algo impensável, um macaco. E sim, ele comeu. Eu acredito que ele citou este verso com uma justificativa. Em qualquer cidade que você entrar e eles te receberem, comer coisas que estão colocadas diante de você. Lucas 10:8. Muito bom, pessoal. Essa passagem aqui é bem importante, porque o Ben Burton ele vai trazer uma perspectiva que é falado muito dentro do cristianismo. E geralmente se utiliza o texto fora de contexto, tá? O contexto é muito importante para você entender o método histórico-crítico da época, até mesmo a linhagem de entendimento deles, para que você aplique corretamente aos dias de hoje. Os gentios, pessoal, eles não foram obrigados, segundo o Concílio de Jerusalém, Atos 15, eles não foram obrigados a praticar kashrut, mas eles poderiam praticar por conta própria. Só que a teologia histórico-crítica, né, do cristianismo histórico, eles muitas vezes utilizam de textos isolados para tentar anular kashrut, mas os apóstolos e os discípulos nunca anularam a kashrut, tá? E aqui o Ben Burton está trazendo uma explicação bem interessante. Ele fala sobre no campo missionário, a pessoa chegar em qualquer lugar e comer de tudo que dá, tá? Utilizando ali o texto de Lucas, Mateus 10, né? Lucas, capítulo 10, fora de contexto, tá? E não é isso que o texto está dizendo, tá? Lucas 10:8. E nós vamos aqui ler o contexto. Por quê? Em Lucas 10:8, Jesus, ele envia os 70, tá? E a primeira coisa que Jesus manda é eles não passarem em vila de samaritanos e nem gentios, mas para irem às ovelhas da casa perdida de Israel. Então, ou seja, eles não entrariam, os 70, em casa de gentios e samaritanos, mas primeiramente para os judeus. E os judeus, desde criança, aprendem sobre a kashrut, tá? É o que o Ben Burton vai explicar aqui e nós vamos observar. Tá? Vamos continuar lendo. Não escrevo isso para criticá-lo, seu amor por Deus e pelas pessoas eram incrivelmente admirável. Ainda assim, focalizando o texto, essa foi uma interpretação correta das palavras de Yeshua. Deus se importa com o que comemos? Qual é ou foi o propósito das leis dietéticas? O Novo Testamento anula as leis kosher? Fora do contexto, as palavras de Yeshua parecem claras. Se eu entro em casa e carne de porco é colocada diante de mim, parece que devo comê-la. No entanto, vamos olhar para o versículo no contexto. Agora, depois dessas coisas, o Senhor também designou 70 outros e enviou 2 na frente dele em cada cidade, onde ele estava para vir. Então ele disse-lhes: eis que envia-nos como cordeiro entre os lobos. Não leve bolsa, nem carteira, nem sandálias, não cumprimente ninguém no caminho. Em qualquer casa que você entrar, diga primeiro: paz seja com esta casa. Se o filho da paz estiver lá, sua paz repousará sobre ele. Mas, se não, ela voltará para você. Permaneça na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles dão, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vá em casa e em enfermos que estão lá e diga-lhes: o reino de Deus está perto de vocês. Mas qualquer cidade que você entrar e eles não receberem, para as suas ruas, diga: até mesmo o pó da tua cidade que ele apega a nós, nós limparemos. No entanto, saiba disso, que o reino de Deus se aproximou de vocês. Lucas 10:11. Muito bom, pessoal. Nós observamos que até aqui, que a minha esposa leu, né?
O Ben Burton, ele falou algo muito importante, né? Não é porque um missionário ele vai no local e come comidas consideradas impróprias que nós devemos julgar a devoção da pessoa, tá? Não podemos entender a devoção, tá, com o conhecimento bíblico. Nós estamos aqui argumentando a questão se o Novo Testamento anula ou Cachirute. E o assunto não é a questão de devoção das pessoas. Porque a gente conhece pessoas que comem carnes impuras, que muitas vezes têm uma devoção ao eterno melhor do que aquelas pessoas que não comem. Então a questão do estudo não é esse. A questão do estudo é trazer a perspectiva. O Novo Testamento, ele anula Cachirute. Por quê? A antiga perspectiva ensina que sim. A nova perspectiva, ela mostra que não. Tá? Então, seja, o Ben Burton trouxe aqui exemplo de um missionário que comeu macaco. Ele utilizou o texto de Lucas 10 para justificar ele comendo o animal. Tá? Só que o texto de Lucas 10 ali não está dentro desse contexto que ele quis passar. Então, ou seja, ele comeu, ficou impuro até a tarde, naturalmente, tranquilo. Deus provavelmente deve ter usado a vida dele lá. Pessoas podem ter conhecido Cristo, mas a justificativa não é a correta. Tá? Então, é esse ponto que a gente quer trazer, tá ok? Vamos continuar lendo. A fase agora, depois dessas coisas, é importante e contém uma chave para entender a passagem. O capítulo anterior falou Yeshua dando Shankut, autoridade, para os 12. Ele reuniu os 12 e deu-lhes a autoridade sobre os demônios para curar doenças. E ele enviou para proclamar o reino de Deus e para curar os enfermos. Lucas 9, do 1 ao 2. Um texto paralelo a essa seção em Lucas fornece um detalhe adicional. Yeshua ordenou. Yeshua enviou estes 12 e ordenou-lhes, dizendo: não andeis entre os gentios, entrem em cidade nenhuma dos samaritanos. Em vez disso, vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel, proclame dizendo: o reino dos céus está próximo. Cure o enfermo e limpe os leprosos e expulsar demônios. De graça você recebeu, então de graça dá. Mateus 10, 5, 8. Para quem os 70 discípulos estavam indo? Para os judeus, aos judeus arrependidos que estavam no reino de Deus. A comida que teriam comido certamente seria kosher. Alguém pode perguntar por que então Yeshua precisaria mencionar comer o que está diante de você? Isso pode ser ilustrado por um ponto racídico sobre o rabino Simha Bunim, de Peninha. Mas o viajante já havia desaparecido, pois esse é o hábito de Elias. Então o rabino entendeu por que seu professor havia enviado nessa jornada. Muito bom, pode continuar. Tales de Hadin, Letes Mater, Martin Buber, Snooker Bubes, página 229. Os discípulos do rabino Bunam não questionavam a comida que era kosher. Eles queriam saber com que rigor os padrões eram aplicados. Eliarro, Hanavi, apareceu e os repreendeu por carregarem mais sobre o que entra do que sai. Para o leitor familiarizado com o Novo Testamento, toda essa passagem é incrível e familiar, ecoando fortemente em Marcos 7, e sua passagem paralela em Mateus 15. O Evangelho de Marcos diz: mas se seu coração está longe de mim, mas se eles não me adoram, ensinando como doutrinas
os mandamentos de homem, mas, pois você deixa de lado o mandamento de Deus e se apega firmemente à tradição de homens, lavar jarras e xícaras, e você faz muitas outras coisas assim. E ele diz, vocês muito bem rejeitam o mandamento de Deus para que possa manter a sua tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. A quem fala mal do teu pai e da tua mãe seja condenado à morte. Mas você diz, se um homem contar a seu pai ou sua mãe qualquer proteção que você pode ter recebido de mim, é corbã, quer dizer, dado a Deus. Então você não permite, mas que ele faça nada por seu pai ou sua mãe, anulando a palavra de Deus por sua tradição que você transmitiu. Você faz muitas coisas assim. E ele chamou para si toda a multidão e disse, ouve-me, todos vós, e compreendei, não há nada fora do homem que entrar nele possa apagá-lo, mas as coisas que procedem do homem são aquelas que delega o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bom. Pessoal, aqui é bem interessante que o Ben Burton, ele vai trazer a mesma perspectiva que eu trouxe da apostila para vocês, só que ele vai utilizar aqui rabinos, né, o comentário do Guimarães, para explicar essa questão aqui, muitas vezes prescrita no Novo Testamento. Jesus, ele não foi contra a questão da tradição da lavagem das mãos, mas a forma que ela era, no caso, aplicada. Ele foi contra, né? Por quê? Porque a tradição estava sendo utilizada para sinat rinon, ódio imerecido, né? Então, ou seja, utilizar a tradição para aplicar ódio imerecido para quem tem uma halahá diferente, isso era algo que Jesus abominava. Então é bem interessante essa perspectiva. Então, ou seja, o Ben Burton, ele vai trazer a mesma perspectiva que eu expliquei na última aula. Por quê, pessoal? Porque para um judeu que lê o Novo Testamento e lê Marcos 7 ou Mateus capítulo 15, ele vai lembrar do Nitat Adei, né, a lavagem das mãos. Tá? Então, ou seja, ele vai ver que ali Jesus não está falando de kashrut, mas está falando da purificação ritual da lavagem das mãos. Tá? Por isso que é muito importante você conhecer o contexto cultural histórico, porque o contexto cultural histórico ele vai definir para você, pessoal, né, a questão de como funciona, no caso, as coisas. Ler a Bíblia de uma forma aleatória, sem conhecer o contexto cultural histórico, se gera heresias e pretextos para má interpretações. Ok? Vamos continuar lendo aqui. Quando ele entrou em uma casa longe da multidão, seus discípulos perguntaram-lhe sobre a parábola. Disse-lhes, estais assim, sem entendimento também? Você não percebe que tudo que entra no homem de fora não pode apagá-lo? Porque não vai para o coração, mas para o seu estômago. Depois, para a latrina, purificando assim de todos os alimentos? Ele disse aquilo que procede do homem, aqueles que deles o homem, pois dentro do coração dos homens procede os maus pensamentos, adultérios, pecados sexuais, assassinatos, roubos, ambições, maldade, engano, desejos lascivos, mal-olhado, blasfêmia, orgulho e tolice. Todas essas coisas vêm de dentro do homem. Marcos 7, do 1 ao 23. Mateus 15, do 1 ao 9. É bem interessante que Jesus aqui, ele faz o quê, pessoal?
ele admoesta aqui os fariseus na questão do Nitat Adei, porque eles estavam bastante preocupados em aplicar a tradição, mas não estavam preocupados, né, com de praticar a lei moral, né, que é muito mais importante do que a lei ritual. Porque se uma pessoa fica impura ritualmente por comer algum alimento não kosher, tá? À tarde ela vai evacuar, ela vai ficar pura. Mas se algo está contaminando o coração do homem, ele não vai ficar puro, a não ser que ele se arrependa. E como diz, né, está escrito em Marcos 7, em 1 Coríntios, em Mateus capítulo 15, né, que eles, muitas vezes, né, dentro da parte histórica, eles vendiam ou os doavam todos os seus bens ao templo para não ter a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Estavam infringindo um dos principais mandamentos, que é honrar pai e mãe, que é cuidar do pai e da mãe. Honrar no contexto hebraico é cuidar, né? E muitos estavam doando seus bens ao templo porque ficavam à base do sustento do templo e muitas vezes não tinha a incumbência de sustentar seu pai e sua mãe. Então, isso, eles não se preocupavam, mas de lavar as mãos para comer o pão, eles estavam se preocupando. Então, é sobre esse contexto que Jesus admoesta eles. Ok? Vamos continuar. Existem vários pontos para entender e explorar nessa passagem. Embora seu significado pareça simples e claro, quando lido através das lentes da cultura ocidental do século XXI, na verdade, é diferente quando colocado em seu contexto do século I. O contexto é extremamente importante ao estudar o texto de 2000 anos, escrito em outro idioma na terra de Israel, era segundo o templo. Antes de começar, devemos ter em mente as próprias palavras de Yeshua em Mateus 5, que fornece uma âncora, um prumo de interpretação do Novo Testamento. Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumpri-los. Pois, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio passará da Torá, até que seja realizado. Mateus 5, 17 e 18. Qualquer sugestão de leis dietéticas que foram abolidas contrasta fortemente com o que Yeshua diz nessa passagem. Portanto, as teologias desatualizadas da Torá, sendo abolidas, precisam ser abolidas. E devemos tentar entender suas palavras em seu contexto original. Pode ser surpreendente que as passagens de Marcos e Mateus não discutam as leis dietéticas. Muito bom, pessoal. Essa questão que o Ben Burton trouxe aqui é muito importante. Por quê, pessoal? Ele utilizou o 7º princípio do Rabino Hillel, chamado Davar Yumad Me'aminu, né? Aprendendo a partir do contexto. Por quê, pessoal? É muito importante aprendermos a partir do contexto. Porque o contexto que vai nos trazer a resolução ali do verso. Tá? E é muito importante. E o Ben Burton, ele vai trazer aqui o texto de Mateus capítulo 5, 17, onde nós estudamos na parte 1, na aula 1, né, da apostila 9, e eu trouxe o conceito ali de J, né, que seria uma transliteração da palavra iota, iota seria uma transliteração da palavra Yud, que seria a menor letra do alfabeto. E vocês aprenderam, dentro da perspectiva do Dr. Elis Orkin, da faculdade hebraica, e do Dr. Rabino Shapira, o que seria tirar a menor letra e o traço de uma letra? Seria invalidar a Torá. Se Jesus, se a pessoa fala que a Kashrut foi extinta no primeiro século pelos discípulos de Jesus e pelo próprio Jesus, tá? Vamos estar dizendo que Jesus, ele tirou o traço
e um Yud da Torá. O traço, lembrando que a palavra grega quereia ali, que é traço de uma letra, seria um Kotz, só para lembrar vocês da primeira aula. E o Yud, muitas vezes, funciona, que é a menor letra do alfabeto hebraico, funciona muitas vezes como sufixos pronominais, afixos e prefixos, que se retirado da palavra, vai mudar todo o sentido da Torá. Então, ou seja, muitas vezes, fariseus, através da halahot, que seria o plural de halahá, que seria a forma tradicional deles andarem, eles estavam tirando o Kotz e o Yud da Torá, porque eles estavam mudando o sentido da Torá. Por isso que Yeshua fala, né, que a nossa Sedaká tem que exceder a dos escribas e fariseus. Por quê? Nós temos que interpretar a Torá sem tirar um Kotz e sem tirar um Yud. Isso é muito importante você entender. Porque se você tira até que passe céu e terra, você está invalidando a Torá. E se você invalida a Torá, se você valida a Torá, você transgride a Torá. E se você transgride a Torá, você peca. Tá? Então Jesus, se ele fosse o transgressor da Torá, ele não poderia ser chamado de Messias, porque ele estaria pecando contra a Torá, e os discípulos a mesma coisa. Tá? E nós vemos que indiretamente os fariseus, pela sua má interpretação da Torá, eles estavam indiretamente invalidando a Torá e trouxendo, ou trazendo, né, a Torá Ratá, Torá do pecado. A Torá do pecado, falada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 1, seria a Torá mal interpretada. Eu vou até ler aqui para vocês aqui. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui em grego está nomos amartia. Esse nomos amartia seria a Torá Ratá. O que seria essa Torá do pecado? A Torá do pecado seria a questão de halahot, interpretações ruins da Torá que levavam pessoas ao tropeço. Tá? A Torá, ela não pode ser interpretada nem com legalismo e nem com libertinagem. Porque se você é muito liberal, você se torna libertino na aplicação da Torá, e se você é muito rígido, você se torna legalista. Por quê? Uma pessoa equilibrada, para você aplicar a Torá corretamente. Tá ok? Então, ou seja, ser legalista, você pode fazer da Torá um ratá, um pecado. Ser liberal demais também pode fazer da Torá um pecado. Lembra da passagem do casamento, né? Na apostila número 8, onde o liberalismo de Hillel fazia com que muitos pecassem, repudiando sua esposa. Tá? Então, é bem interessante isso. E lembra do legalismo de Shammai, que fazia com que muitos pecassem, aplicando a Torá na sua vida, na vida de pessoas. Então, é isso que vocês têm que entender. Ok? Vamos continuar lendo. Eles estão discutindo as leis de Tarahot, pureza ritual, na era do Segundo Templo. A pureza ritual foi tomada mais sério do que derramamento de sangue, como o Talmud lamenta em Yomá 23a. O foco dessa passagem é a aplicação da tradição, então recentemente introduzidas em Nitilat e Adin. E a Dei. Lavagem ritual das mãos. Isso diferente de lavar as mãos de sujeiras e bactérias. E isso era pureza ritual. Um conceito que é grande parte estranho para os leitores de hoje. Pessoal, é muito importante o que ela falou aqui sobre a Toroti, no caso, Tohorot, né?
porque seria leis de pureza, né? Tohorot seria o plural de tahara, que é pureza, tá? Então, dentro da Torá, existe as leis de Tohorot. E aqui a minha esposa citou que Unitat Adei, né, que foi expresso ali em Marcos 7 e Mateus 15, não seria uma lavagem de mãos referindo-se a bactérias, pessoal, mas seria uma lavagem de mãos de pureza ritual, algo espiritual. É isso que Jesus combateu, que você comer sem anitat adei, tá, o pão, você não contamina o pão. Tá? É nesse sentido que foi exemplificado. Por isso que é muito importante conhecer a cultura e por isso que o curso que nós estamos passando para você chama assim, Método Histórico Crítico, né? Aborda o quê? Contexto cultural israelita judaico do Novo Testamento. Por quê? Porque você conhecendo a cultura, você vai poder aplicar melhor o contexto para vocês. Tá ok? Vamos continuar lendo mais aí. É importante notar que Yeshua não está criticando as leis da pureza ritual, nem Nitilat Yedei. Ele está falando contra aqueles que estão usando as tradições como desculpa para trazer o Sinha Shinam, Sinat Hinon. Sinat Hinom, ódio infundado para seu próprio ganho. Ramban escreve sobre os alimentos que são também, isto é, ritualmente impuro. Embora seja permitido comer alimentos impuros e beber bebidas impuras, os homens piedosos das primeiras gerações participavam de sua comida normal em estado de pureza ritual e evitariam todas as fontes de impureza ao longo de suas vidas. E eles são chamados de perushim, isto é, fariseus. Esta é uma medida da extra-santidade e um caminho para piedade. Estar com elas leva à purificação do corpo das ações perversas. Purificação do corpo leva à santificação da alma, dos traços, caráter perversos. Ramban, Mishnei, Torá, Oshlim, 16:12. Mishnei Torá. Aqui foi só citado algumas questões de Ramban do Mishnei Torá, né? Acho que a maioria já conhece essa literatura, pelo menos quem estuda a visão da restauração há um bom tempo. E é bem importante aqui, pessoal, o que os fariseus eles estavam utilizando o Sinat Hinon, o ódio imerecido, para justificar a sua perspectiva. Ou seja, querendo aplicar a sua tradição através do ódio merecido. E isso que fere um dos princípios de Hillel, que aplicava bastante, né, o Ahavat Hinon, o amor imerecido. Porque no conceito de Hillel, se você aplica o Ahavat Hinon, né, você sendo amoroso com alguém que não merece muitas vezes o amor de Deus, isso vai despertar dentro do coração dele querer conhecer o seu Deus, porque ele mesmo fala assim, puxa, eu sou uma pessoa tão falha, mas aquela pessoa me trata tão bem, né? Então, ou seja, eu quero conhecer esse Deus dele, por que ele é assim? Tá? E esses princípios é bastante utilizado pelo apóstolo Paulo e por Yeshua no Novo Testamento. Nós vamos observar Mateus 5:43, Jesus pedindo para orar pelos seus inimigos, tá? E tratar eles bem. Isso é conceito de Ahavat Hinon, amor imerecido. Você vê ali em Romanos, capítulo 13, Paulo falando que toda a Torá se resume no amor, utilizando esse princípio de Ahavat Hinon, porque se você é amoroso com as pessoas, tá? Você é longânimo, você é tardio em irar-se, você começa a exercer a misericórdia àquela pessoa. Então é bem interessante essa perspectiva, tá ok? Vamos continuar lendo. Como os evangelhos, o Ramban não está dizendo que é aceitável para um judeu comer um sanduíche de presunto. Ele está falando
das leis da pureza ritual. Curiosamente, o estudioso Daniel Boyarin relata uma história em seu livro, Os Evangelhos Judaicos, sobre uma visão feita por um estudante judeu explorando textos dos evangelhos. Iar Furstenberg, um jovem estudioso do Talmud e Universidade Hebraica, forneceu recentemente uma explicação convincente da controvérsia básica entre os judeus e os fariseus. Furstenberg escreve que as declarações de Jesus precisam ser lidas literalmente para significar que o corpo tornou impuro, não por ingerir alimentos impuros, mas apenas por meio de várias substâncias que saem do seu corpo, conforme observado de acordo com a Torá. Não é o que entra no corpo que o torna impuro, mas as coisas que saem do corpo. Fluxo de sangue é o único alimento, de acordo com a Torá, que torna um corpo impuro, é a carniça. Certamente não comer alimentos permitidos que devem e que se tornam impuros, os alimentos proibidos em geral. Os evangelhos judaicos, Daniel Boyarin, página 117 e 18. Esse livro aqui é muito bom. Quem puder comprar, Os Evangelhos Judaicos, de Daniel Boyarin, tá? Vai aprender muito sobre essa perspectiva. Eu tenho aqui também de Daniel Boyarin, também, que a Roberta traduziu do inglês para o português também. Fala sobre o Midrash também, que é muito bom, tá? E é um livro que vai trazer essa perspectiva. Note que nessa passagem, Ben Burton vai explicar o que está na apostila, tá? Sobre a questão de utilizar Levítico 15, tá? O conceito da faculdade hebraica. O mesmo conceito que o doutor Eline Zorkin Eisenberg trouxe para vocês, pessoal. É muito importante vocês observarem essa questão. Por que só a carniça contamina o corpo? Porque se você comer uma carne podre, você vai ficar contaminado, né? Ou seja, é algo que vai te deixar doente, né? Agora, você comer uma carne, no caso, impura, à tarde você vai evacuar e vai ficar puro novamente. Então é bem interessante essa questão também. Vamos continuar lendo. Yeshua brilhantemente usou as leis de Tohorot, pureza ritual, para expor a impureza que sai do coração daqueles que o atacaram. Foi uma resposta particularmente mordaz, considerando a importância que a pureza ritual era dada na época, no templo. Há mais um ponto a ser feito sobre isso. Encontrando em outra passagem mal compreendida, Peter faz uma declaração interessante. Agora, no dia seguinte, enquanto eles estavam em uma viagem e se aproximavam da cidade, Pedro subiu num telhado para olhar, por volta do meio-dia. Ele ficou com fome e teve vontade de comer. Mas enquanto eles estavam se preparando, ele caiu em transe. Ele viu o céu aberto, um certo recipiente descendo até ele, como um grande lençol descido por 4 cantos da terra, no qual estavam todos os tipos de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, pássaros do céu. Uma voz veio até ele: levante, Pedro, e mata e come. Mas Pedro disse: não, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse comum ou impuro. Uma voz veio do céu novamente, na segunda vez: o que Deus purificou, você não deve te chamar impuro. Atos 10, 9 ao 15. Tá? Vai falar. Aqui é muito importante, né? Primeiro ele falou assim: Jesus utilizou as leis de Tohorot para corrigir os fariseus que estavam infringindo a lei moral. Olha que interessante, pessoal, da sabedoria do nosso Messias, tá? E essas perspectivas vocês só vão entender quando
você conhece a cultura da época. Aqui a minha esposa leu Peter, né? Esse artigo, pessoal, até peço desculpa para vocês, ele foi traduzido do inglês para o português e foi feita uma tradução direta. Então tem algumas palavras que ficou em inglês ainda. Peter, né, em inglês é Pedro. Então tem alguns locais que, quando a gente foi fazer a tradução, esquecemos de corrigir de Peter para Pedro, mas dá para entender. E aqui ele entra no conceito de Atos 15. Quem tem aqui o livro do padre Oscar Scarsauni, chamado As Sombras do Templo. Oscar Scarsauni, como ele era um padre católico, ele vai trazer a perspectiva católica, dizendo que ali no sonho de Pedro, Deus purificou todos os alimentos. Me perdoe o acadêmico Oscar Scarsauni, está errado, como alguns protestantes também ensinam, tá? Atos capítulo 10, verso 13, que foi lido aí, Pedro fala: jamais, Senhor, comi coisa comum ou impura. Pessoal, a palavra comum aí tá o vocábulo grego koinon, tá? Koinon e akatarton, tá? No entanto que a King James traduziu: jamais comi coisa profana e impura. O que Pedro quis passar aí, pessoal? Que é bem interessante. Vocês observaram que lá em Marcos 7 utilizou só o vocábulo koinon, e aqui se utiliza koinon e akatarton, né? Olha só que interessante. Koinon seria uma impureza de algo que era puro e foi profanado. Então Pedro está dizendo o quê? Jamais comi algo que era puro e foi profanado, no sentido por ídolos, né? Ou até ritualmente, no caso, na questão de profanado. E jamais também ele comeu algo acatarton, que seria algo, no caso, impuro por natureza, ou impuro ritualmente. É muito importante você, pessoal, entender essa perspectiva. Por quê? Porque aqui Pedro, ele vai trazer essa questão. Jamais comi algo koinon e akatarton, algo que era puro e foi profanado, e jamais comi algo que era, no caso, impuro por natureza. É nesse sentido que ele quer passar aqui, tá ok? Então, ou seja, e esse texto muitas vezes é utilizado. No verso 28, Pedro ele vai dar um entendimento, tá? Atos 10, verso 28, Paulo dá um entendimento que o sonho não era Deus purificando os alimentos impuros, mas ali em Atos 10, 28, ele fala assim, que ele entendeu o significado do sonho, que os gentios, naquela época, eles eram considerados koinon, que significa profanos, tá? E akatarton, impuros por natureza, porque o gentil, desde pequeno, ele já nasce pagão, né? Ele já tem costumes pagãos, comidas pagãs. Então, seja, ele entendeu que em Atos capítulo 10, verso 28, tá? O gentil ali não seria chamado nem de koinon e nem de akatarton, tá? Porque Deus iria alcançá-los e purificá-los também, tá ok? Vamos continuar lendo. A folha que Pedro viu continha todos os tipos de comida: leões, tigres, cobras, lagartos e escorpiões. E sim, até porcos. Quando ele disse para se levantar, matar e comer, Pedro ficou chocado e ele respondeu: nunca comi nada que fosse comum ou impuro, considerando que este evento ocorreu por volta de 38 AD. Pode-se aprender com isso que Pedro não entendeu as palavras de Yeshua para significar que a cachorute foi revogada.
Pedro continuou a se manter cachê após a morte e ressurreição de Yeshua. No entanto, o que quer dizer a passagem em Atos? Isso indica que as leis alimentares foram revogadas 5 anos antes da morte de Messias? Muito bom. Então aqui, ou seja, se a teologia normativa tivesse correta, da antiga perspectiva, dizer que Jesus e os outros discípulos tinham revogado a kashrut, Pedro aqui não estaria dizendo que jamais comeu algo profano e impuro por natureza, tá? Então é bem interessante, é nessa perspectiva que o Ben Burton tá trazendo e quer passar para vocês, pessoal, que é bem importante vocês entenderem, tá ok? Então aqui ele está trazendo uma perspectiva muito mais ampla para a gente estar aqui já chegando próximo à conclusão. Vamos continuar lendo. O significado da visão. Examinando a passagem em Atos, Pedro está orando Minha, orações na hora sexta. Durante esse tempo de oração, ele tem uma visão de animais. Depois que Peter protestou, a voz de cima disse: o que Deus tornou limpo, não chame de comum. Isso aconteceu 3 vezes, e a coisa foi imediatamente elevada ao céu. Agora, enquanto Pedro estava interiormente perplexo quanto ao que a visão que ele teve poderia significar, o que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado sobre a casa de Simão, se puseram à porta e gritaram para perguntar se Simão, que se chamava Pedro, estava hospedado ali. E enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 3 homens te procuram. E ele disse: vocês mesmos sabem como é ilegal para o judeu se associar ou visitar alguém de outra nação. Mas Deus mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de comum ou impura. Atos 10, 15, 29. Ou seja, não devo chamar ninguém de comum ou impura. No caso, koinon e a catarton. Ou seja, Pedro aprendeu que ele não poderia chamar o gentio de profano, né, de contaminado, e nem de acatarton, impuro por natureza. Por quê? Porque o mesmo espírito que alcançou os judeus estava alcançando os gentios também na questão de purificação, tá ok? E isso se refere ao quê? A algo moral, pessoal, tá? Que é bem interessante. Nós sabemos historicamente que no primeiro século, alguns gentios praticavam a kashrut e outros não, tá? Não era, perante Atos 15, no concílio de Jerusalém, os gentios não foram obrigados a praticar kashrut. Isso foi dado para eles decidirem por conta própria. E nós sabemos que muitos seguiram e outros não, tá ok? Vamos para a próxima aí. De acordo com o texto, Pedro ponderou o significado dessa visão. Seu significado não foi imediatamente claro para Pedro. Ironicamente, os intérpretes modernos acreditam que entendem o significado e de maneiras que são completamente contrárias ao texto. Por exemplo, o teólogo reformado do Novo Testamento, Simon Kistemacher, diz que Deus removeu as barreiras que ergueu para separar o povo das nações vizinhas. E Pedro e seus companheiros cristãos judeus podem desconsiderar as leis alimentares que foram observadas desde os dias de Moisés. Simon J. Kistemacher, exposição ao Atos dos Apóstolos, páginas 378 e 380. Isso aqui é algo bastante utilizado na teologia normativa, ou da antiga perspectiva,
essa citação de Kismacher. Por quê, pessoal? Ele entendeu da mesma forma que Oscar Scarsauni entendeu da forma do que muitos cristãos entenderam hoje. Mas quando a gente faz uma análise mais precisa, como está sendo feito nesse estudo aqui, nós vamos ver que Kismacher, Oscar Scarsauni e a antiga perspectiva cristã sobre esse assunto está errada. A barreira que foi rompida aqui não foi da Cachiruti, mas a barreira que foi rompida aqui foi do quê? Por isso que é importante se entender o método histórico-crítico, né? Coisas que acadêmicos como Daniel Boyarin, né? Mark Denanos, né? Elis Orkin entenderam. O que isso significa, pessoal? A barreira que foi o muro de separação que foi quebrado, que está ali em Efésios 2 ali, e a lei de mandamentos de homens, ali está a palavra grega dogmazin, que significa doutrinas de homens, tá? Seria algo que a arqueologia já ajudou a discernir. Existia um muro ali no pátio do templo que separava os judeus dos gentios, porque os gentios tementes a Deus, eles eram chamados de acatartum e koinon, impuro por natureza e profano. E Pedro, através desse sonho, ele aprendeu que não era. Então, o muro de separação que foi quebrado era algo físico que refletiu no espiritual, tá? Não se referindo à comida, mas se referindo à acepção que os judeus faziam dos gentios, tá, ok? Então, é muito importante isso aí. Talvez o teólogo reformado aí não teve contato com uma literatura mais ampla, mas ele trouxe essa perspectiva aí que é bastante errônea. Ok? Vamos continuar. Esta interpretação é absolutamente correta. A Torá é obrigatória para todos os judeus para sempre. Os seguidores não judeus de Yeshua estão sujeitos às 7 leis de Noá, que constituem um requisito mínimo, mas eles devem se esforçar mais do que isso. Não por obrigação, no sentido que deixar de obedecer seria pecado, mas como um desejo de seguir Yeshua, tudo de uma forma que seja respeitosa e honrosa para o povo judeu. Como Pedro, devemos perguntar, qual era o significado da passagem de Atos 10? Muito bom. Aqui, o Ben Burtle, ele foi cirúrgico no detalhe, tá? Eu não vou passar minha opinião, eu vou passar aqui perspectivas. Você viu que o Ben Burtle disse o quê? Que a lei de Noa, que está escrita ali em Atos 15, são os 7 preceitos principais que os gentios tinham que seguir, tá? E se ele quisesse seguir mais, Moisés era pregado todo Shabat nas sinagogas. Eles fariam por conta própria. Só que, se eles não cumprissem, eles não estavam pecando, tá? Ben Burton utiliza essa perspectiva, Rabino Yitzhak Shapira também utiliza essa perspectiva, e nós vemos também o Rabino Mateus Andona ensinando que a impureza ritual não é considerado um ratá, um pecado. E qual que vai ser a perspectiva que eles vão trazer? A mulher, quando ela está no fluxo menstrual, que pecado que ela fez? Um homem, quando está com o fluxo, né? Em grego ali é gonorrias, né? Que pecado que ele fez para estar impuro, né? Poderia ser uma doença venérea que pode ter pegado com a esposa, né? Isso tirando a hipótese de ter tido relacionamento ilícito, porque naquela época não tinha relacionamento ilícito, porque a Torá ela punia quem tinha relacionamento ilícito. Então, quem pegava o fluxo, às vezes pegava por bactérias, alguma coisa, né? E ficava impuro. Qual pecado que a pessoa teve por pegar uma bactéria, pessoal? Tá? Então, é bem interessante se trazer essa perspectiva, tá ok? Vamos continuar. O porco cocheiro. Felizmente, não precisamos nos questionar sobre o significado de Atos 10.
lindamente a interpretação, segue imediatamente a passagem. Ele disse a vocês: vocês mesmos sabem que é uma coisa ilegal para o homem, que é judeu, juntar a si mesmo ou vir para uma outra nação. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de nenhum homem de profano ou impuro. Atos 10, 28. A visão sobre os animais, sobre os gentios, sua aceitação por Deus, Pedro relatou a visão novamente em Atos 11, 4, 9. Também ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: não é assim, Senhor. Por nada profano ou impuro jamais entrou em minha boca. Mas uma voz me respondeu pela segunda vez, vinda do céu: o que Deus purificou, não chame de impuro. E isto aconteceu 3 vezes. E todos foram novamente levados ao céu. E eis que imediatamente 3 homens se puseram diante da casa que estava, enviados de Cesareia a mim. O Espírito me disse que fosse com eles, sem discriminação. Esses 6 irmãos também me acompanharam. E entramos na casa do homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé na sua casa. E disse-lhe: envia já e traz Simão, cujo sobrenome é Pedro, e fala as palavras de qual você será salvo, você e toda a sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como sobre nós no início. Lembrei-me da palavra do Senhor, como ele me disse: Yohanan, realmente imerso na água, mas você será imerso no Espírito Santo. E se Deus deu a eles mesmos um presente que nós, qual cremos no Senhor Yeshua, Messias, que era eu, para que pudesse resistir a Deus. Quando eles ouviram essas coisas, eles calaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu os gentios e o arrependimento para a vida, em Atos 11, do 7 ao 18. Em muitas passagens, os gentios são comparados com animais que cercam, atacam Israel. Agora, por meio da fé no Messias, os gentios têm a oportunidade de se tornar cachê. E Ari Khan observa uma tradição incrível sobre uma mudança que acontecerá com o porco. Muito bom, pessoal. Nós estamos já chegando próximo ao final da apostila do Ben Burtt aqui. Essa explicação do Ben Burtt aqui foi cirúrgica. Eu vou explicar em que perspectiva que foi cirúrgica. Por que Pedro sonhou com animais? Porque na cultura judaica, os gentios eram vistos como animais. Alguns chamavam os gentios de porcos. Quando ali fala que as aves do céu ou raposas estariam em Israel, se refere a gentios. Gentios eram vistos como raposas, eram vistos como aves de rapina. Tá? Nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, o próprio Jesus já falando das aves do céu, e as aves do céu têm seus ninhos, e as raposas os seus covis. Está se referindo aos gentios, pessoal. Tá? Então, ou seja, é muito importante observar a questão do método histórico-crítico para se interpretar corretamente. E aqui ele está falando aqui vai começar a falar do porco kosher, tá? E vai ter uma revelação bem interessante aqui para vocês, que vocês vão gostar bastante, tá ok? Vamos continuar lendo. Marconde parou? Pode ler. Em muitas passagens, os gentios são... Aqui eu falei, eu vou ler esse pedacinho. Em muitas passagens, os gentios são comparados com animais que cercam e atacam Israel. Agora, por meio da fé no Messias, os gentios têm a oportunidade de se tornar kasher. O Arikan observam uma tradição incrível sobre a mudança que acontecerá com o porco. Várias
autoridades mencionaram o ensino de que na era messiânica o porco se tornará kasher. Um símbolo máximo da se tornará tornando aceitável. Certamente seria um sinal de que a era escatológica começou. Huarican Morai Hashwen, citando Seter Sefarel, Tizerek, Ravi Tizaradok, Hanuken, Mashbut, Kashrut, capítulo 11. Como isso será possível? Se a Torá permanecerá até que o céu e a terra passem, será possível? Hanan explica. O problema com o porco se tornar kasher é o princípio básico do judaísmo de que a Torá é imutável e nenhuma pessoa, mesmo um profeta, tem o direito de adicionar ou subtrair a Torá. Há uma outra maneira de reconciliar as duas posições opostas da imutabilidade da Torá do porco na era messiânica. O porco pode mudar uma série de autoridades. Sugerir que o porco passará pelo que pode ser chamado de um processo evolutivo, desenvolverá uma ruminação, tornando kasher. Arikan Morai Ha Weipikfly. Pikfly. Achik.com. Muito bom, pessoal. Aqui, ou seja, vai utilizar o porco, né, que é o animal mais famoso em Israel. Inclusive, a legião fretenses de Roma era um símbolo de um javali. Os romanos eram chamados de porcos pelos judeus. No entanto, que a Mishnah e a Gemara chamam os romanos de porcos, né? Que é bem interessante. O que eu achei bem importante aqui nós observarmos, pessoal, é o quê? Porco kosher. Como tornar o porco kosher se a Torá diz que ele não é? E não se passou céus e terra. Quando se passar céus e terra, a Torá será modificada. Por que vai ser modificada? Porque no milênio, o boi, né, vai pastar com o leão. O próprio leão vai se tornar kosher. Por quê? Porque ele vai comer palha. Ele vai desenvolver algum sistema de ruminação junto com o porco. Então, você utiliza essa perspectiva. Então, os animais vão voltar ao princípio. Como nós, seres humanos, também, provavelmente, não iremos comer mais carne. Tá? E vamos voltar ao princípio do Éden. Por isso que eu amo estudar também a literatura rabínica, porque os rabinos, eles não param de pensar. Eles trazem perspectivas bíblicas fantásticas para nós estarmos argumentando, né? Que é bem interessante. Vamos continuar lendo. O aspecto interessante de o porco se tornar kasher é que, quando isso acontece, não acredito que comeremos carne, embora Yehudá Shayanon, em seu livro de Otzorot Aharitz e Yamin, cite algumas opiniões contrárias. Independentemente disso, qual é o segredo do porco se tornar kasher? O livro de Isaías diz: o lobo vai viver com o cordeiro, o leopardo se deitará com a criança, o bezerro, o leãozinho e o cordeiro cevados juntos, com a criança para conduzi-lo. A vaca, o urso se alimentarão juntos. Seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha e como boi. Uma criança brinca na toca de uma cobra. Uma criança põe a mão no ninho da víbora. Isso não vão machucar ou destruir qualquer lugar em minha montanha sagrada, pois a terra estará cheia de conhecimento. Cheia de conhecimento. Muito bom. A terra está cheia de conhecimento. É um cumprimento de Jeremias na Nova Aliança, quando diz que ninguém vai mais precisar ensinar sobre Deus, porque todos conhecerão a Deus.
Isso vai ser na era do milênio, tá, pessoal? Muito importante isso. Pode ler. Quanto à água cobrindo o mar, naquele dia, a raiz de Ixai, que se ergue como estandarte para os povos, os goim, o procurarão e o lugar onde descansará será glorioso. O lobo, o cordeiro se alimentarão junto, o leão comerá palha como boi. Isaías 11, 6 ao 10 e 65, 25. O gentil, especificamente aqueles presos por Roma, o porco, se tornarão cachê. Esse processo começou há 2000 anos e Yeshua transformou a vida de incontáveis gentios, trazendo para o reino de Jer. Eles abraçam os mandamentos da Nohide e honram Abraão, Isaac e Jacó. Oram pelo povo judeu, como Yaakov escreveu em seu Seder Olam Vesuta. É importante um ditado habitual. Agora, não como um ditado habitual meu. Não comer como atormentador hipócrita. Deus não permita, pois sou um dos crentes fiéis de Israel, e sei bem que o remanescente de Israel falará falsidade. Não falará falsidade. Oh, glória. Aleluia. Nem suas bocas conterão uma língua enganosa, que o Nazareno trouxe uma bondade dupla no mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moisés majestosamente, como mencionado anteriormente. Nenhum de nossos sábios falou mais enfaticamente sobre a imutabilidade da Torá. E, por outro lado, ele fez muito bem ao gentio, desde que eles não mudassem sua intenção, como bem entendiam, como alguns tolos fazem, porque eles não entendem completamente a intenção dos autores do Evangelho. Muito bom. Aqui o Ben Burton dá uma aula aqui sobre escatologia, né? Não vou poder entrar muito em detalhes, porque as outras apostilas vão exemplificar essa parte escatológica, mas é bem interessante o que ele falou aqui, que no Aharit Hayamim, nos últimos dias, né, o gentil chamado de porco vai se transformar kosher no sentido de apropriado, legítimo, né? E tem uma literatura do rabino Isaac Shapira chamado A Volta do Porco Kosher, chamando Jesus de porco. Por quê? O Jesus romano, ele está totalmente impuro. Ele está o quê? Com as vestes romanas. Ele está totalmente terefá, ou trifá, né? Ele está impuro. Mas, quando tirar-se o Messias das portas de Roma e colocar ele como o Messias judeu, o Messias chamado de porco kosher, o Messias será chamado de porco kosher. Por quê? Porque ele vai se transformar kasher para o seu povo. Tá? É muito interessante isso daí. Tem uma revelação fantástica em cima disso. Pode depois prosseguir. Alguém, certa vez, perguntou a um rabino por que os adolescentes das comunidades judaicas ortodoxas têm muito sucesso em abster da imoralidade sexual. O rabino respondeu que os judeus são treinados desde a infância para discernir o que é apropriado para eles comerem e o que não é apropriado. Quando uma criança judia passa por um McDonald's, ela é atraída pelo cheiro das batatas fritas. Ela treina seu corpo para recusar a tentação. Quando a criança se torna uma adolescente e uma pessoa bonita, que não compartilha de sua fé, os valores e deseja namorá-la, ela recebe o poder de recusar por meio de anos de treinamento. Com um tutor, a Torá ensina ao longo do tempo subjugar Yetzer Hara,
Yetzer Hará, Yetzer Hará. Yetzer Hará, a inclinação do mal. Abraçar a bênção e esperar pelo seu casamento. Mordecai, Better. Essa perspectiva que Mordecai trouxe, né? Em português é Mordecai, é muito importante porque você ter o controle do seu estômago, tá? Vai te fazer você ter controle sobre as tentações. Se você tem dificuldade de controlar o seu estômago, como que você vai controlar os outros tipos de tentações? Isso é muito profundo. Muito profundo. Então, cada mandamento da Torá, mesmo sendo um huk, mesmo sendo algo supra-racional, algo que é além da nossa compreensão humana, tem perspectivas de ensino e de educação bíblica fantásticas para a tua vida. Então, é muito importante você entender essas perspectivas, tá ok? Vamos prosseguir. O tema principal das leis alimentares é o kosher e é o autocontrole. Sou por Mordecai, Better por Edu. Acho que está acabando, né? Tá. Pode ler mais. Já está acabando. Acabou. Paulo identifica o autocontrole como um dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Gálatas 5, 22 ao 23. Este é o propósito da Catirute, para nos diferenciar, para nos distinguir do mundo, para ser como o Messias, nosso mestre, e Yeshua de Nazaré, como está escrito, pois eu sou Hashem, Deus, santifiquem-se, portanto, santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Levítico 11 utiliza seja santos, porque eu sou santo. Onde que você encontra em um seminário cristão normativo ensinando se santificar com alimentação? A Torá ensina isso, pessoal. E é um ensino perdido. E aqui o Ben Burta traz a questão dos frutos do Espírito, né? Que quando você tem controle do que você come, você vai ter frutos do Espírito. Porque você não vai ser uma pessoa ludibriada facilmente, tá? E vai se assemelhar ao Messias, porque você foi alcançado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Então, é muito importante observar essa perspectiva, tá ok? Vamos continuar. Tá, agora tem só as referências. Eu não vou citar as referências. Essa aula está sendo um pouquinho mais longa, porque eu não quero fazer a quarta aula. A minha esposa vai deixar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela para vocês aqui, para a gente tentar encerrando. Só um minutinho. Eu vou compartilhar outra questão aqui bem interessante. Tá ok? Espera aí só um minutinho, pessoal. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela aqui. Para a gente estar encerrando essa apostila. E paramos aqui na parte da apostila. A Torá em Atos dos Apóstolos. A esposa vai estar lendo aqui. Vamos lá. Vamos ler?
Pode ler. E já acerca de ti foram informados desde que ensina a todos os judeus que estão entre os gentios. Aparte-se de Moisés, Apartar-se. apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem mandar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Terão ouvido, já que és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esse contigo, santifica-e como eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Atos 21, 24. Muito bom, pessoal. Essa parte aqui é bem interessante porque em Atos, o apóstolo Paulo, ele foi acusado por estar ensinando contra a Torá. Por quê? Porque ele trouxe halachot para os gentios diferente. E surgiu um boato que ele estava ensinando o gentil a transgredir a Torá. E ele volta para Jerusalém, ele faz aqui o voto de Nazirato, tá? Para dizer que ele não seria contra a Torá, mas que ele seria aquele que vivia a Torá, ele é zeloso da Torá. O cristianismo histórico vai dizer que aqui Paulo estava fingindo, mas não é uma verdade isso. Tá? Isso seria um pecado se Paulo estivesse fingindo aqui, tá, sobre essa questão. Vamos passar a página e continuar lendo. Glória a Deus. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já vemos Oh, só pode ler. Segue de novo. e já acerca de ti foram informados, e que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Terão ouvido, já que és vindo. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para raparem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também mesmo andas guardando a lei. Atos 21, 21 a 24. Aqui a apostila traz a perspectiva que eu passei para vocês, né? Tá? Então aqui está bem claro, legível e entendível, para trazer o dinheiro para fazer o voto. E o voto de Nazirato, tá, pessoal? Ele era feito com sacrifício de ratá, tá? Então provavelmente Paulo sacrificou um animal para fazer esse voto aí, lá no templo, tá? É algo que a teologia da antiga perspectiva tenta maquiar, tá? Porque não é porque o templo, né, se tinha para se fazer o voto nazirado, tinha que oferecer uma oferta de ratá. Aí muitas pessoas falam assim, como que ficava o sacrifício de Messias, então, nessa questão? O apóstolo Paulo, pessoal, ele ofereceu o voto nazirato com a oferta de ratá, mas a oferta de ratá, da mesma forma que o pão e o vinho representam o corpo de Cristo, esse sacrifício que ele fez também no templo também representava, tá? Então é bem interessante essa perspectiva. Vamos passar aqui o texto. Todavia, quanto aos que creem do gentio, já nós havemos escrito e achado por bem
que nada disso observem, mas que só guardem do que sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Atos 15. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer cada um deles a oferta. Atos 21, 25, 26. Muito bom, pessoal. É citado aqui as leis noéticas para os gentios, né? Que foi citado aqui algumas falas atrás. E depois aqui fala de Paulo adentrando no templo, tá ok? É bem importante isso, porque Paulo, ele não obrigou os gentios a praticar toda a Torá. Mas Paulo, como um judeu, ele praticava toda a Torá. Tá? Então é bem interessante que Paulo apresentou as leis noéticas aos gentios, tá? Se o gentio quisesse seguir mais, Moisés, era ministrado em todas as sinagogas, tá? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Não é obrigação do gentio guardar Shabat, não é obrigação do gentio fazer kasherut, a obrigação do gentio está ali entre as 7 leis noéticas. Se ele quiser guardar mais porque ele aprendeu, vai ser por livre e espontânea vontade dele. Tá? Então, isso é bem importante. Nós ensinamos isso na congregação. Tá ok? Vamos passar aqui para outra página. A prova da fidelidade de Paulo para com as formas ancestrais da Torá foi participar de um ritual de purificação no templo e pagar as despesas dos outros. Alguns teólogos fizeram tentativas para pintar Paulo nessa passagem como simplesmente sucumbindo à pressão, negando suas verdadeiras crenças de liberdade da lei. Isto é improvável. Paulo é muito íntegro e não facilmente influenciável. Entendeu? Então, ou seja, muitos teólogos tentaram maquiar aqui, como eu falei, né? Você não vai ver no seminário normativo falando que Paulo ofereceu sacrifício de animais depois de aproximadamente 20 anos que Cristo tinha subido aos céus, porque foi essa época que ele conheceu o Messias, tá? Então, ou seja, você não vai ver nenhum teólogo falando sobre isso. É raro. Você vai pegar alguns reformistas que até falam, tal, mas justificam porque Paulo estava no processo de transição, por isso que ele fez e tal. Mas não era bem assim. Quando o templo estava de pé, o sacrifício era um mandamento da Torá que eles faziam. Tá? É claro que nós interpretamos que o sacrifício que ele ofereceu no templo do animal ali, o animal estava simbolizando o Messias, tá? Mas foi oferecido. Tá? Então, disso daqui não tem como fugir. Tá? E é bem importante isso. Vamos passar para outra página. Resumo da aula. A Torá era importante e permanente para Jesus. Esta ideia é expressa em seus ensinamentos e práticas, refletida nos evangelhos. Em suas próprias palavras, a posição de Jesus e a Torá é muito conservadora. Ele ensina, defende seus mandamentos e acredita que seja eterna. Fariseus e escribas, por sua vez, em sua opinião, procuravam abolir a Torá, diminuindo a determinação e ordem, reinterpretando-as. Muito bom, pessoal. Encerrando aqui a aula, no resumo da aula, vocês observaram que foi uma aula longa, mas eu tive que alongar um pouquinho, porque senão eu tinha que partir para a quarta aula, ia ficar uma apostila muito mais longa. Eu falei bastante coisa aqui junto com a minha esposa, queria agradecer a minha esposa, me ajudou bastante. Eu tive que ser rápido agora aqui no final da aula. No dia que foi gravada essa aula aqui, estava chovendo bastante aqui, então travou um pouquinho, mas vai dar para vocês entenderem a aula aí, que é muito importante. E vocês viram que a nova perspectiva traz o quê? Eles não aboliram, eles reinterpretaram. E isso é muito importante, porque se algum discípulo no primeiro século caiu, né? O discípulo no áudio. Agora voltou o áudio. Se algum discípulo no primeiro século abolisse a Torá, tá? Ele estaria pecando, tá? Então,
Jesus não aboliu porque ele não estava pecando. Tá? Tinha muitas coisas para falar, mas nas outras apostilas a gente vai discorrer, tá ok? Eu quero agradecer, passar a oportunidade para a Dona Borges, depois abrir as perguntas. Shalom, shalom a todos. Shalom, pessoal. Deus abençoe a todos. Shalom.